A experiência que você vai ouvir nesse momento é uma experiência do diácono Jorge Novaes, pastor da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, na cidade de Luiz Antônio, São Paulo. Então ouça esta experiência com muita atenção. IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, quem vos saúda na mais poderosa, gloriosa, bendita paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É o seu irmão em Cristo, diácono Jorge Novaes, aqui, atual dirigente da IPFD, aqui de Luiz Antônio, São Paulo, pelas misericórdias de Deus. Meus queridos, amados irmãos e ouvintes, todos que ouviram esse testemunho, eu quero relatar uma grande experiência espiritual, real, da divina revelação de Deus para mim, concernente à sã doutrina. Irmãos, certa feita, eu havia feito um culto na rua e voltei para o salão para guardar os equipamentos, som, tal. Bom, aí vindo de volta para casa, eu e minha esposa passamos de frente com o nosso veículo, passamos de frente a uma igreja neopentecostal, uma igreja sem a sã doutrina, Aquela igreja tem muitos membros aqui, uma igreja grande, e naquela igreja eles têm coreografia, eles aplicam coreografia na hora do culto, Fica fazendo gesto, dança, movimentando as mãos. Nessa igreja o pastor batiza as pessoas usando brinco e continua usando. As irmãs lá, as mulheres, é permitido usar calças para trabalhar, calças em casa, na rua, na igreja, E toda moda que quiser, toda moda que elas quiserem, elas podem usar, jeans, colado, tudo que as blusinhas de alça, short, futebol, entendeu? Brinco, pincer, entendeu? E enfim, ali é permitido, eles ir pra praia, e ficar à vontade lá, entendeu, meus irmãos? Então, futebol, televisão, política, divórcio. Então, é uma igreja que canta muito, bate muitos tambores, toca muitos instrumentos, eles cantam muito os louvores, falam muito do amor, eles emocionam, eles choram, eles alegram, Mas quando você vê eles na rua e mesmo na igreja, não se vê a diferença, conforme está escrito em Malaquias 3,18, Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Outra vez vereis a diferença, meus irmãos? Pois bem, eu estou passando de frente ali com o meu carro devagarinho, e aí eu percebi que ele estava no culto da terça-feira, que eles chamam de a busca do Espírito Santo. Ele estava orando fervorosamente, eu vi outros falando língua estranha, cá na porta, falava em línguas, eu se glorificava, Irmão, soa muito estranho, A gente, na igreja da sã doutrina, para a gente receber o batismo do Espírito Santo, tivemos que santificar, tivemos que consagrar, Tivemos que deixar as coisas do mundo, é verdade. Outro Deus batiza logo, mas também ele liberta, A glória de Deus. Bom, mas a gente sabe, se a gente aceitar na nossa vida qualquer dessas vaidades que essa igreja utiliza, a gente perde o Espírito Santo. O Espírito Santo nos repreende por mínimas coisas. Jamais o Espírito Santo está dentro de nós vai deixar nós usar um short, ir para a praia, as irmãs usar uma maquiagem, uma calça, uma blusa de alça, cortar o cabelo, pintar os lábios, brinco. O Espírito Santo não vai deixar. A gente ouvindo os testemunhos de diversos irmãos e irmãs que relatam aí na nossa igreja,
é que Deus tem falado sobre rede social, sobre calçados, sobre até calçados, o Espírito Santo tem a sua vontade. Imaginou se nós, batizados no Espírito Santo, jamais que o Espírito Santo de Deus vai concordar, permitir, né, que nós utilizemos essas coisas? Jamais, irmão. Se algum de nós fizéssemos assim, nós perderíamos o Espírito Santo na nossa vida. Não é verdade, meus irmãos? Então, enquanto essas outras igrejas, eles dizem receber o Espírito Santo, e eles não santificam. Porque o Espírito Santo tem vários nomes na Bíblia, né? É chamado Espírito de Deus, é chamado Espírito da Graça, Espírito da Promessa, o Espírito de Cristo, né? E chamado Espírito Santo, chamado também de Espírito Eterno. E Jesus Cristo, pelo Espírito Eterno, ele ofereceu o maior sacrifício, né? Diz a Bíblia, né? Então, quando fala quando ele é chamado de Espírito Santo, porque está enfatizando a principal obra dele nessa era é santificar um povo para a volta de Jesus. O Espírito Santo, o Espírito do Santo Deus, né? O Espírito da promessa, porque foi prometido desde os tempos antigos. O profeta Joel já falou, eis que vem dias que derramarei sobre vós meu Espírito. Glória a Deus. Pois bem, então, meus irmãos, a verdade é que para receber o Espírito Santo tivemos que santificar. Aliás, é uma obra dele em nossos corações e que vai para todo o corpo, né? Em todo o nosso modo de viver. Bom, sem mais delongas, para não ficar muito longo, aí foi quando passei de frente, ouvi eles falando línguas. Eu perguntei a Deus, só na minha imaginação, no meu pensamento, minha esposa do meu lado, não sabia de nada. Eu perguntei só na minha mente, Senhor, como que eles estão falando línguas estranhas? Dizem que estão recebendo o Espírito Santo, sendo que eles não têm a sã doutrina. Vive totalmente diferente da doutrina ensinada na Bíblia. Porque toda a doutrina, eles falam que não tem na Bíblia sobre roupa, sobre vaidade, uso e costume, está muito claro. O apóstolo Pedro lá, 1 Pedro 3,3, está proibindo que os enfeites das irmãs da igreja, não seja no exterior, no uso de joias. Está lá. Então, na compostura das vestes, no uso de joias, não seja. E lembrando que a palavra de Deus não tem rodeios, é sim, sim, não, não. Olha lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Não matarás, não cobiçarás, não é? Então, não é não, sim é sim. A Bíblia diz que passar disso é procedência maligna. Se Pedro falou pelo Espírito Santo que os enfeites das servas de Deus não devem ser no exterior, é não. Como diz que não está na Bíblia. Enfim, né? Toda a doutrina que nós pregamos temos a base na Bíblia, né, irmãos? Aí eu perguntei a Deus, mas eu não esperava que ia ter resposta. Eu perguntei só assim, né? Falei, Senhor, como? Na minha imaginação, continuei, fui para casa, dormi. Pela madrugada me veio a visão, a revelação. Eu via no meu sonho que eu chegava de frente a um galpão, parecia uma oficina, né? Ele tinha a cobertura metálica, da frente, dos lados direito e esquerdo não tinha parede, só os pilares, e só no fundo que tinha a parede, né? Só no fundo. Eu cheguei como que entrar debaixo daquele galpão. Eu parei logo no começo do telhado, fiquei observando. Na frente tinha como que um altar, uma plataforma elevada de 1,5 metro acima. Todo o chão era cimentado, rústico, e tinha uma plataforma em cima. E no lugar do altar, que seria uma igreja, no lugar do altar tinha um forno grande, que era um forno, tipo aqueles fornos antigos que usavam para queimar carvão, fazer bolo também, né? O pessoal usava. E estava lá, bem no centro da plataforma, onde seria o altar. Continuei olhando de cá de fora, vi que ali apareceu um homem bem trajado em cima daquele altar do lado do forno.
Do lado desse homem, eu observei que o piso tremeu, um quadrado de 50 por 50, pertinho, 20 centímetros dos pés dele, estremeceu só aquele quadrado e afundou para baixo, abriu um buraco naquele quadrado e desceu para baixo. E quando eu cheguei naquele ambiente, uma voz de Deus me falou: tem fogo e enxofre embaixo. E ninguém jamais se imaginava que teria fogo e enxofre por debaixo do piso. Aí eu vi que tremeu e desceu um quadrado de 50 por 50. E foi me revelado que em poucos segundos, questão de 3, 4 segundos no máximo, ia vibrar o piso onde estava em pé aquele homem. E foi assim que aconteceu. Eu avisei para ele. Eu disse para ele: sai daí, sai daí. Eu gritei com força, né, com ímpeto. Gritei porque eu sabia que ele ia descer. Eu falei: sai daí. Mas ele não prestou atenção. Ele não importou. Ele me via, ele me ouvia. E eu estava tanto ali, né, desejoso que saísse rápido, né, dali, porque eu sabia que ele ia descer para baixo, o fogo para o enxofre. Ele não prestou atenção. Ele teria que sair, questão de 2 segundos, o mais rápido possível. Ele tinha que sair onde ele estava. Ele: sai daí. Nem quis dar ouvido, nem se preocupou. Aí, em 2, 3 segundos no máximo, vibrou embaixo dos pés e desceu. Só o quadradinho onde ele estava e desceu para baixo o fogo. Assim que desceu, ninguém sabia que tinha fogo, né? Somente eu. Quando desceu, que ele sumiu para dentro, e aí eu escutei o grito dele. Gritava com uma voz trêmula e dizia: ai, como é difícil. Ai, como é difícil. Porque estava queimando, não podia sair. Tinha que queimar, sentir o calor, sentir a caloria do fogo do enxofre. Então ele lamentou: ai, como é difícil. Mas não tinha como. Corri às pressas para tentar ver aquele homem. Mas rapidinho construiu-se um muro na minha frente de 1 metro e quase uns 2 metros. Eu queria ver. Não tinha aquele muro. Quando eu aproximei, surgiu aquele muro. Alguém veio com as cordas, me deu para tentar resgatar. Não tinha mais como. Não tinha como resgatar aquele homem, né? Aí não sei por onde passei, questão de segundos, décimos de segundos, né? Muito rápido, não sei como. Eu já estava sobre aquele muro e eu consegui ver a fornalha de fogo aonde ele caiu, né? Eu vi a violência da caloria tão grande que subia cinzas vermelhas de fogo, brasas pequenas, as brasinhas subia tudo por causa da violência, a pressão lá dentro era muito grande e subia para cima, pro telhado, né? Por isso que eu vi aquele galpão tudo fumaciado quando eu cheguei. Aí eu olhei, não vi o homem, só vi as brasas grandes lá embaixo, o barranco da terra ao redor daquele buraco, tipo uma cisterna, né? Estava todo incandescente, vermelho de fogo, enxofre. E eu não conseguia ver o homem. Dizia eu olhar. De novo, olhei novamente com mais atenção. Aí vi que ele caiu de bruço, né? Fala de bruço, é barriga para baixo. E ele caiu e estava lá, vermelhinho. Ele ficou incandescente. Ele virou brasa, mas não consumiu. Como diz a Bíblia, né? O fogo não apaga e o bicho não morre. Continuou existindo, mas ficou vermelhinho, completo, todo incandescente. Ele virou brasa de fogo. Irmão, que violência de caloria terrível, né? E antes que eu visse ele, na hora que tinha aquele muro na minha frente, que eu ficava preocupado ouvindo a voz dele lamentando, eu escutei lá embaixo um som de tipo tocando uma música gospel, né? Dessas músicas mundanas, essas cantoras mundanas. E tava lá a musiquinha gospel lá tocando, eu ouvia, mas não tinha mais esperança, era perdido. Deus está mostrando que aquelas músicas cantadas naquela igreja músicas que em vão, né? Porque a adoração sem santificação é uma grande contradição e não passa do teto, né? Diz a Bíblia que aquele que recusa ouvir a lei e obedecer a palavra, até a oração dele é abominável. Até a oração do rebelde é abominação diante de Deus. O que recusa obedecer a palavra, está na Bíblia, né, irmãos?
Então aquele louvor era tudo sem sentido, sem esperança, tudo perdido. Aí foi quando eu cheguei à parte que eu vi, né? Irmãos, então ali eu pude ver, né, a resposta de Deus, né, irmãos, para mim, a situação dessas igrejas, né? Que me chama a atenção é que o vice-presidente dessa igreja, ele já tinha falecido há pouco tempo, né? Tem o pastor e tem o vice. Ele tinha falecido há pouco tempo. E eu queria entender por que um tinha descido já e eu nem cheguei a ver ele, só vi o lugar. E eram os dois, né? E também tem uma revelação pro próximo aí, né? O próximo tem que estar vigilante porque Deus já mandou avisar. Eu fui, encontrei com esse pastor, falei para ele. Não, não pode, gente, eu tenho 40 anos na igreja, será que eu estou perdido? Será que eu não vou ter a salvação? 40 anos que eu sirvo a Deus. Falei, não, você tem que ter a santificação, né? Mas as roupas, que adianta? A mulher tem vestir um vestido grande e a língua desse tamanho. Eu falei, não, você está fazendo uma correlação aí, assim, antibíblico. A doutrina sobre roupa é clara na Bíblia. A doutrina sobre o que falar, sobre a língua também, é muito explícito e claro na Bíblia. Não pode focar em um só, né? Desprezar o outro, né? Não é porque as irmãs estão decentes que elas falam muito, não. Ele tem que ter santidade na língua e santidade também nas vestes, no coração, no espírito, alma e corpo, na verdade, irmãos? Então, irmãos, vocês veem, aí eu via que ali tinha uma casa bem à margem daquele poço do inferno, e eu vi um senhor que estava ali na sala, já próximo de descer para aquele poço. Então, em seguida, acabou a visão, eu acordei e fui em busca daquele senhor, né, que eu vi na visão. Chegando na casa dele, é um ex-espírita, um ex-militar, um homem forte, que é um senhor muito arrogante aqui na cidade. Inclusive, uns 10 anos antes, ele me humilhou, me calei para ele. Fiquei calado, ele me humilhou, precisava trabalhar, né? Tinha esquecido. Passou todo o tempo, eu fui buscar ele, cheguei lá na chacrinha dele, saiu um homem guiado pela mão de um adolescente. Me disseram, ele só não fala, ele não conversa mais. Mas ele entende. Sentou no banco, preguei para ele o amor de Jesus, da salvação, da vida eterna. E falei também da condenação, né? Que muito quer pregar a salvação não explica o perigo da condenação que tem também para os perdidos, né? O juízo de Deus, irmão, para Deus. Então foi quando preguei para ele, só que ele não podia falar nada, ele só me via e entendia, ouvia, ficou quietinho. Aí eu falei da salvação, do reino do céu, do descanso, do paraíso, da vida eterna, e falei da condenação do inferno, que ele precisa escapar a alma dele, salvar em Cristo. E Jesus ama, quer salvar, ele sofreu uma vez. Então ele foi, quer aceitar Jesus? Você ora comigo no seu pensamento. Quando eu perguntei se quer aceitar Jesus, ele veio uma emoção tão forte que ele começou a chorar e desceu muitas lágrimas dos seus olhos, que banhou o seu rosto, desceu para o seu corpo, as lágrimas foram muitas. E ele fez uma cara de uma emoção tão grande, se ele pudesse falar, ele gritaria. Nunca vi alguém tão emocionado como aquele homem estava naquele momento, mas não podia falar nada. Olha, irmão, que coisa, né? Um tempo atrás eu me calei para ele, não pude falar nada. Agora ele não pode falar nada para mim, né? Mas ele pôde falar com Deus. Ele repetiu comigo a oração aceitando Jesus. E aí no pensamento, com a mão levantada, e amém, né? No finalzinho, olhei para ele tinha já secado as lágrimas. Olhei nos olhos dele, eu entendi tudo o que queria dizer. Eu estou feliz, agora estou em paz, agora estou alegre, agora estou bem. Eu entendi tudo a mensagem, né? Glórias a Deus, meus irmãos. Então, resposta aí de Deus, você ouvinte, que ainda tem dúvidas sobre a santificação, sobre a sã doutrina. Eles falam assim, não pode, tanta gente então vai para o inferno por causa de uma calça, que a irmã está botando a calça para trabalhar. Tem irmãos aí que estão desobedecendo a Deus, está botando a calça para ir para trabalhar. Tem pessoas de igreja de doutrina que não aceitavam, já está liberando. O servo de Deus tem que ser crente, não é só
em casa, na igreja, né, irmãos? A serva de Deus tem que ser crente também no trabalho. Por que que a serva de Deus não pode usar calça na rua e na igreja? Porque calça é de homem, né? E a Bíblia diz que não deve o homem vestir roupa de mulher, nem a mulher roupa de homem. Deuteronômio 22:5. Então, mas a serva de Deus tem que trabalhar para sustentar, pagar as contas. Então, mas também tem que manter o testemunho de serva de Deus. Como é que vai fazer, né? Aí aqui na terra puxa para cá e Deus não libera. Porque no trabalho tem as pessoas e as pessoas têm que ver o nosso testemunho também. Nós temos que ser cristão, fiel a Deus, em casa, na rua, no shopping, no mercado, em casa, no trabalho, em todo lugar. Em casa também, né? Salmo 101, está escrito lá, versículo 2, 3: andarei com o coração sincero dentro da minha casa. Glória a Deus, né, meus irmãos? Então, a outra igreja que nós pertencia, que era a igreja lá do saudoso missionário, já liberou já. Eu tenho parentes que está já usando, já está, entendeu, irmãos? Outros já andam na rua, já está liberando tudo, né? E aí é um pacote, já libera, daqui a pouco já mexe na sobrancelha, já começa a depilação, já corta a ponta do cabelo e vai indo, né? E pega ação. Vocês veem que Deus revelou para mim a resposta de Deus sobre as vaidades, meus irmãos. Eu via abaixo do piso da igreja, estava lá o fogo e enxofre, a voz de Deus me falou, depois eu vi quando desceu o fogo e enxofre. Então, estas igrejas, esses crentes que não têm essa doutrina, não está salvo em Jesus, porque Deus mostrou, né, que tinha falecido. Até as músicas gospel não tem unção, não tem aprovação, porque a adoração sem a santificação é uma contradição, porque o Deus, né, da Bíblia, Isaías capítulo 6, é santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Muito bem, queridos, amados irmãos e ouvintes da Rádio Pentecostal do Filho de Deus, mesmo do canal oficial aí do pastor. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus, e relata para as pessoas, né? Use testemunho para evangelizar um parente, um amigo, evangelizar os crentes que não têm doutrina, porque chegou o tempo de nós pregar para os crentes. Nós temos que pregar para o testemunho de Jeová, tem que pregar para o Adventista, tem que pregar para o Xexinoye, tem que pregar para o Católico, tem que pregar para o Espírita, tem que pregar para as igrejas neopentecostais que não aprenderam a sã doutrina. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Fique na paz do Senhor Jesus.